Apocalipse 14, verso 8, segunda mensagem angélica. Eu vou procurar transmitir a mensagem na íntegra, para não perder nenhum ponto da mensagem de hoje. Apocalipse 14, 8 diz: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Bom, Apocalipse 14, versos 6 até o 12, ela contém o que nós chamamos de as três mensagens angélicas. A mensagem, aliás, mais importante a ser pregada no contexto hoje, no nosso contexto, no nosso tempo, é a mensagem mais importante. Nós vimos ontem, na primeira mensagem, um verdadeiro sistema de adoração, uma verdadeira adoração. Só para a gente recapitular, o versículo 6 e 7 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, e dizendo, em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Esse texto, inclusive, ele remete ao quarto mandamento, Porque o quarto mandamento da lei de Deus diz para a gente adorar aquele que fez o céu, o mar e a terra e as fontes das águas. É o Criador, em outras palavras. Então, um sistema verdadeiro de adoração, Apocalipse 14, versos 6 e 7. O texto de hoje, o versículo de hoje, Apocalipse 14, verso 8, um falso sistema de adoração que diz que cairá, que tem a sua queda, assim como a própria Babilônia caiu, esse sistema falso também cairá, e um sistema que tem dado a beber do seu vinho misturado. O que é um vinho misturado? Batizado, digamos assim. Quando a gente fala que a gasolina está batizada, o que a gente quer dizer? Que ela está adulterada, que ela está misturada. E creio que seja o tema de amanhã, a terceira mensagem. Aí ela vai dizer sobre a nossa escolha, Agora escolham. Temos um verdadeiro meio de adoração, um modo de adoração, temos um falso. Agora escolha, Porque o terceiro anjo vai dizer: se alguém adora a besta, a sua imagem, e vai seguir, Esse recebe a sua marca, enfim. Deixa esse tema para amanhã. Bom, Babilônia. Aqui falou de a queda de Babilônia. Se a gente voltar no tempo, no ano 539 a.C., que foi o ano da queda de Babilônia, Daniel já estava velhinho, Nabucodonosor já havia morrido, já estava aí no terceiro rei depois de Nabucodonosor. Era uma noite de festa, uma noite de celebração, uma noite em que todos estavam despreocupados. Belsazar, neto de Nabucodonosor, era o rei de Babilônia naquela ocasião. Imagina, todos nas suas bebedices, todos na sua orgia, todos nos seus regalos, como se nada estivesse acontecendo. Bom, eles sabiam o que estava acontecendo. Fora de Babilônia, fora dos muros de Babilônia, estava o exército de Ciro, acampado, mas eles estavam despreocupados. Imagine uma cena que vai servir só de comparativo para essa cena que eu acabei de mencionar. Vocês já viram quantos? Acho que a irmã Marli não tem cachorrinho em casa, não tem? Alguns gostam daquele cachorrinho, o Pinscher, Alguém tem Pinscher aqui em casa? Não? O Pinscher, ele é pequenininho e é bravo, É pequenininho e é bravo. Vocês já viram
Uma cena mais ou menos assim, uma grade, né, da rua, o pincher ali, daí passa um pitbull para fora e o pincher fica latindo o pitbull. Ele não está nem aí, né, porque o pitbull não vai atravessar aquela grade. Era mais ou menos essa cena que estava acontecendo ali. Belsazar não estava nem aí para o exército sírio acampado. Por que acampado? Só para a gente entender um pouquinho como que funcionava as guerras na antiguidade. Os muros eram as fortalezas e, digna de passagem, Babilônia tinha uma grande fortaleza. Os historiadores dizem que a largura do muro de Babilônia era, irmãos, era talvez a mesma largura da igreja aqui, ó. Porque 2 carruagens passavam em 2 vias. Imagina, no muro de Babilônia, passavam 2 carruagens, uma ao lado da outra. Então, talvez não fosse dessa largura, mas fosse um pouquinho menor que isso. A largura do muro era uma fortaleza. E Belsazar não estava nem aí. Por que que o exército estava acampado? Porque era assim, ó, como é que funcionava? Se a fortaleza era muito forte da cidade que nós queríamos conquistar, o que a gente pode fazer? A gente acampa, porque uma hora ou outra eles vão ter que sair para buscar comida, para buscar água. Eles não vão ficar ali a vida toda. Então, se tivesse que ficar um ano, ficava um ano ali esperando. Só que Babilônia tinha uma grande vantagem. O rio Eufrates passava por dentro da cidade. Então, a água não faltava. Por isso que Belsazar estava tranquilo. Só que a cidade de Babilônia, ela foi invadida sem luta pelo exército de Ciro. Eles tiveram acesso à cidade quando os engenheiros do exército persa, desviaram o curso das águas. Olha que inteligência, que estratégia de guerra. Assim, os soldados conseguiram romper as barreiras do alto nível de segurança que as muralhas da cidade ofereciam. O fim dessa história você já sabe. A cidade, ela foi tomada e dominada pelo exército persa. A Bíblia menciona que os reis que governavam a cidade, que era o capital do império mundial, considerada uma das 7 maravilhas do mundo, não humilharam o coração, antes envaideceram orgulhosamente. Daniel capítulo 5, versos 18 ao 22. Eles não humilharam o seu coração. Babilônia era o império mundial. Babilônia é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Babilônia ela foi fundada lá em Gênesis por Nimrod. E foi desde o começo típica de incredulidade em relação ao verdadeiro Deus e cheia de desafio para com sua vontade. Cheia de desafio para com sua vontade. Babel, que é de onde deriva o nome Babilônia, Babel significa confusão, ela representa todo o empreendimento baseado no esforço humano, distante do ideal divino. Você vê que é algo que valoriza, que coloca como Deus o humano e afasta Deus, tira Deus do cenário. Sua construção foi um plano mestre para obter o controle da raça humana, assim como Deus se propunha atuar por meio de Jerusalém. Por essa razão, durante os tempos do Antigo Testamento, as 2 cidades simbolizam respectivamente as forças do bem e do mal atuando no mundo. Então é o contrário. Assim como Jerusalém representava o bem, Babilônia representava o mal. Assim como Jerusalém representava as forças de Deus atuando, Babilônia representa a força humana, querendo sobrepor a força de Deus. Nabucodonosor II, ele planejava que seu reino fosse universal e eterno. Quando você lê ali as profecias de Daniel, o livro de Daniel, você vê, por exemplo, que no sonho que o rei teve da estátua, a estátua era em partes de ouro, em partes de outros metais. Eram metais diferentes. Ouro, prata, bronze, ferro. E cada
metal representava um reino. Babilônia, naquela ocasião, era a cabeça de ouro. Só que o reino passaria para prata, que seriam os medos e os persas, mas aquela prata passaria para os quadris quando a Grécia dominaria, o bronze, através de Alexandre o Grande, mas a Grécia passaria depois de Roma, depois que Roma tomasse o poder. Só que Nabucodonosor, ele não queria saber de que seu reino passasse, então ele tem um sonho de uma estátua com vários metais, e já que a cabeça era ele, representava o ouro, ele resolveu fazer uma estátua inteira de ouro, para dizer assim, não, o meu reino não passará. Ele teve êxito até certo ponto, pois em esplendor o poder o novo império babilônico sobrepujou seus predecessores. O rei se engrandeceu, mas Deus o humilhou com a dramática série de acontecimentos e o submeteu à sua vontade. Você lembra, né, que ele virou alguém que era como animal, né? Comeu pasto. Seus sucessores se negaram a humilhar-se diante de Deus, e finalmente Babilônia foi pesada na balança do céu e achada em falta, e o reino foi quebrado pelo decreto do vigilante divino. Só para abrir um parênteses aqui, quando eu olho para a história de Nabucodonosor, eu vejo a história de todo ser humano que sofre sem Deus, mas vê que não é possível viver sem Deus. Porque Nabucodonosor, ele foi rebelde, mas se salvou. Nabucodonosor está entre os salvos, estará entre os salvos, mas sofreu. Isso mostra para nós, a gente vai sofrer, e tem gente que sofre, até chegar ao ponto de perceber que não é nada sem Deus. Durante certo tempo, Babilônia ela foi a capital do Império Persa, depois que ela foi conquistada ali no ano 539. Mas ela foi destruída por Xerxes. Através do século, a cidade gradualmente foi perdendo seu esplendor, sua importância, até no final do primeiro século, depois de Cristo, deixar de existir. Babilônia hoje não existe mais. Foi tão linda, tão poderosa, mas deixou de existir. Os cristãos já se referiam à cidade, ao Império Romano, com o crítico nome de Babilônia. Quando você olhar para 1 Pedro capítulo 5, verso 13, eles se referiam de maneira pejorativa a Roma como Babilônia, porque Babilônia significa tudo aquilo que é contrário ao governo de Deus. Naquele tempo, a cidade de Babilônia, uma vez esplendorosa, jazia em ruínas quase que totalmente, falando ali dos tempos do Novo Testamento, né? Era um lugar desabitado, um verdadeiro símbolo do que espera a Babilônia espiritual dos últimos dias. Finalmente, irmãos, o termo Babilônia se refere à Torre de Babel. A cidade capital do Império Babilônico representa Roma, símbolo de perseguição e opressão ao povo de Deus. Roma espiritual. Bom, vamos entender um pouquinho das 3 mensagens angélicas. De acordo com Ellen White, as mensagens do segundo anjo de Apocalipse 14, ela foi primeiramente pregada no verão de 1844. Mensagem do segundo anjo, que é a mensagem de hoje que nós estamos aqui meditando, versículo 8, Apocalipse 14. E ela teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos que tinham sido advertidas, né? Tinham sido advertidas sobre o juízo e tinham sido mais amplamente proclamado e em geral rejeitado. E onde a decadência dessas igrejas havia sido mais rápido. A mensagem do segundo anjo, porém, ela não alcançou o completo cumprimento em 1844. As igrejas, elas experimentaram então uma queda moral em consequência de recusarem
a luz que elas haviam recebido, a luz da mensagem do advento. Mas essa queda ela não foi completa. Continuando a rejeitar as verdades especiais para esse tempo, tem elas caído mais e mais. Contudo, não se pode dizer que Babilônia caiu completamente. Que todas as nações deu a beber, né, o vinho da ira da sua prostituição. Ainda não deu de beber a todas as nações. Isso nós lemos no Grande Conflito na página 389. Então a profecia ela se cumpriu parcialmente em 1844. Seu cumprimento completo ela ainda se dará no futuro. Quando nós vamos para o comentário bíblico adventista, sobre essa explicação, ao dizer que a profecia da queda de Babilônia achou seu cumprimento no afastamento da pureza e simplicidade do Evangelho, que se generalizou no protestantismo, de acordo com Apocalipse 14, verso 8, a mensagem de que Babilônia caiu, ela foi pregada pela primeira vez pelo movimento adventista dos mileritas, entre junho e agosto de 1844, e se aplicou às igrejas que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo quanto ao julgamento. Essa mensagem terá aplicação crescente à medida que o fim se aproximar, e se cumprirá plenamente com a união de diversos elementos religiosos sob a direção de Satanás. Percebe? Por isso que eu falei, prepare, essa mensagem ela é uma mensagem poderosa, uma mensagem de alerta, uma mensagem que nos coloca num estado de, olha, eu não posso dormir, eu não posso cochilar. Quando nós vamos para o livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 118, Ellen White diz o seguinte: esta é a mesma mensagem que foi dada pelo segundo anjo. Caiu Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações com o vinho da fúria da sua prostituição. Mas que vinho é esse? Suas doutrinas falsas. O vinho da sua prostituição são as suas doutrinas falsas. Ela deu ao mundo um falso dia de repouso em vez do sábado do quarto mandamento. Ele chama do sábado espúrio. O domingo ele é o sábado espúrio. E tem repetido a mentira que Satanás disse lá no início, lá no princípio a Eva, lá no Éden, né? A imortalidade natural da alma. Muitos erros semelhantes têm se propagado por toda parte, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, só para ampliar aqui, para ficar mais simples de entender, quando fala do vinho da fúria da sua prostituição, eu mencionei agora há pouco, um vinho batizado, ou seja, misturado, é você pegar verdades e misturar com erro. É isso que é a doutrina de Babilônia. Você misturar a verdade com erro, verdade e mentira, coisas reais, verdadeiras, corretas, com coisas falsas. Então, quando eu misturo, quando eu faço essa mistura, esse é o vinho de Babilônia. Quando eu prego coisa que é verdade, coisa que é falsidade. Quando eu junto os dois, porque esse é o estratagema, a estratégia de Satanás. Satanás, ele não apresenta algo puramente, se é que posso chamar assim, falso. Não, ele mistura a verdade com a mentira para nos enganar. Porque quando a verdade está misturada com a mentira, a gente pensa, não, mas isso aí tem razão. Aí vem a lógica humana, né? Ainda no mesmo livro, na mesma página, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 118, diz assim, ó, na última obra de advertência ao mundo, 2 chamados distintos são feitos às igrejas. A mensagem do segundo anjo é: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. No alto clamor da mensagem do terceiro anjo, ouve-se uma voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. A grande pergunta é: por que caiu Babilônia? Eu vou dar aqui algumas razões por que ela caiu.
Primeira razão, idolatria. Babilônia ela ficou conhecida, reconhecida simbolicamente por muito tempo como a inimiga tradicional da verdade do povo de Deus. O termo Babilônia, como se usa no Apocalipse, simboliza desde a antiguidade todas as organizações religiosas apóstatas e seus aliados. O Antigo Testamento detalhadamente expõe os pecados e a sorte da Babilônia literal. Na Babilônia se prestava adoração a muitas divindades pagãs, inclusive no episódio do campo de Dura, lembra? Dos jovens hebreus que foram forçados a adorar a estátua do rei Nabucodonosor, lá na planície de Dura? Pois é, divindades como Marduk, Apsu, Tiamat, Ansar, Nabu, Ashur e Astarte, nome de deuses pagãos, deuses babilônicos, que compunham o menu dos templos e serviços de culto. Muitos rituais de adoração envolviam ofertas corporais, erotismo, sexualismo e adoração a ídolos e a imagens. Babilônia é um local, é um lugar de prática de magia e todo tipo de ciências ocultas. Primeira razão, idolatria. Segunda razão, porque esse sistema é falso e porque ele irá cair pela sua iniquidade, pelos seus pecados. Babilônia ela é um símbolo do orgulho, das grandes obras, das grandes conquistas humanas. Símbolo de crueldade. Babilônia conquistou o povo de Deus e colocou em perigo o propósito divino para seu povo. Olha só que pesado, que forte isso. Os judeus também sofreram intensamente sobre a mão desumana de Roma. O que dizer das mortes sangrentas e cruéis promovidas por Roma nos lugares públicos onde cristãos morriam devorados por feras ou gladiadores para trazer diversão à plateia? Os cristãos eram lançados naqueles coliseus para serem devorados simplesmente para alegrar as pessoas, os romanos, aquelas plateias. O termo Babilônia sempre foi símbolo de maldade e perseguição ao povo de Deus, sempre teve essa conotação, sempre teve esse simbolismo. Por isso, tanto para judeus quanto para cristãos, o nome Babilônia, como eu mencionei agora há pouco, no texto lá de 1 Pedro, ele sempre teve, esse termo associado a acusadores do povo de Deus, perseguidores do povo de Deus, para descrever Roma imperial. A soberba precede a ruína. No caso de Babilônia, seu orgulho e presunção precederam sua queda. Lembra da cena ali de 539 a.C. que eu mencionei no início? Orgulho, presunção, mas o que aconteceu na sequência? Queda. Foi pesado na balança e achado em falta. Bom, uma outra razão, além da idolatria, da iniquidade, é a independência. Eu e você, nós não somos independentes, nós somos dependentes de Deus. Os fundadores de Babilônia, eles tentaram estabelecer um governo completamente independente de Deus. Se ele não tivesse intervindo, finalmente teriam conseguido eliminar a justiça da terra. Então Deus decidiu que era necessário o quê? Pulverizar, destruir todos os construtores da Torre de Babel. Lembra lá em Gênesis 11? Depois de um período de êxodo transitório, seguiu outro de mais de 1000 anos de decadência e sujeição a outras nações. Desde sua origem, o nome Babilônia, ele tem sido associado a projetos produzidos pelo homem, desassociados do plano de Deus, como a edificação da Torre de Babel. Babilônia é isso, é tirar Deus de cena. Deus não serve para nós. E colocar a obra humana. A Torre de Babel foi construída depois do dilúvio, para dizer, não, nós mesmos nos salvaremos se houver outra inundação. Não precisamos de Deus. A superioridade
exibida tanto por Babilônia como por Roma, é uma demonstração de sua independência. Babilônia espiritual, como descrita em Apocalipse, rejeitou a voz de Deus e decidiu seguir seu próprio caminho. Uma vida sem oração é uma vida independente de Deus, pois através da oração nos relacionamos com Ele e desenvolvemos uma vida de dependência dEle. Agora, atenção para a frase que eu vou dizer, para a seguinte frase. Presta atenção, irmãos. Você que nos assiste, presta atenção nisso. Em certo sentido, viver uma vida sem oração e dependência de Deus é viver a filosofia espiritual de Babilônia, destinada à inevitável queda. Eu vou repetir, porque isso aqui é muito importante. Em certo sentido, uma vida sem oração e dependência de Deus é viver a mesma filosofia espiritual de Babilônia. E o fim você já sabe: queda, ruína. Às vezes a gente olha para a Babilônia, para uma mensagem como essa, e fala: nossa, que povo! Mas às vezes a gente está repetindo o modelo. Uma outra razão para a queda de Babilônia é a prostituição espiritual. O que é prostituição? Tem a ver com o que eu acabei de explicar sobre o vinho misturado. Prostituição na Bíblia é você é esposa do Deus vivo e verdadeiro, mas você trai ele com outras coisas, como uma mulher trai o marido. Prostitui-se. Prostituição espiritual é isso. É você abandonar o verdadeiro Deus, a verdadeira adoração a Deus, e misturar com outros sistemas. O que diz o texto? Tem dado a beber do vinho da fúria da sua prostituição. Tem dado a beber a outras nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa prostituição, ela é uma referência às falsas doutrinas e ensinamentos que são preceitos de homens, preceitos humanos. Os reis da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Apocalipse 18, verso 3. E por isso se tornou morada de demônios, pois por seus ensinamentos, Satanás tem cumprido os seus propósitos de enganar as nações da terra. Existe aqui, irmãos, um paralelismo importante entre a destruição da cidade de Babilônia e o anúncio da queda de Babilônia, da Babilônia espiritual. A cidade de Babilônia, ela foi destruída enquanto o rei Belsazar estava utilizando os utensílios sagrados do templo com finalidade profana. O que acontece? Existem os despojos de guerra, né? Os despojos de guerra. Então, quando Jerusalém ela foi conquistada pelos babilônicos, eles tiraram os utensílios sagrados do templo, que estava lá em Jerusalém, do templo de Deus, as taças, os copos, né? Eles haviam estocado isso num dos templos pagãos ali em Babilônia. Então, quando Belsazar está lá, tranquilão, em 539, fazendo aquela festa cheia de orgia, de sensualidade, de promiscuidade, ele tem uma diabólica ideia. Ele chama seu servo, no auge ali da sua embriaguez: escuta, vai lá e traz os utensílios do templo, nós vamos beber neles, nós vamos colocar vinho nos utensílios daquele Deus sagrado. E ele manda trazer os utensílios do templo, que estavam guardados, da casa de Deus. Não estava na casa de Deus, mas pertenciam à casa de Deus, quando estava em Israel. O que ele faz? Sirva aí o melhor vinho, profanando o nome de Deus.
Isso é profanar o nome de Deus. Foi nesse momento que ele foi pesado na balança e achado em falta. A Bíblia diz que o que aconteceu? Chegou no limite. O que a gente fala quando um copo derrama, né? Encheu-se a taça da ira de Deus. Foi a gota d'água para Deus, o que ele fez. Aí ele caiu. Por outro lado, irmãos, a queda de Babilônia espiritual, ela se daria em consequência do uso de uma taça contendo vinho da fúria de sua prostituição espiritual que tem sido dada às nações. Babilônia, que estava edificada sobre o rio Eufrates, a grande meretriz, apresentada em Apocalipse 17, verso 1, também estava assentada sobre muitas águas. É o mesmo sistema. Os impérios babilônico e romano oprimiram o povo de Deus. Babilônia espiritual sempre foi uma agência satânica, perseguidora do povo remanescente, desde o primeiro século até o tempo do fim. Ou será até o tempo do fim. E por último, uma outra razão para a queda de Babilônia é o juízo de Deus. O juízo de Deus. Em Daniel 7, versos 21 e 22, enquanto o poder do chifre pequeno, símbolo de Roma, do poder romano e da grande meretriz, estavam oprimindo o povo de Deus, veio o ancião de dias e assentou-se no trono e fez justiça aos santos, tirando o seu domínio. Gente, isso aqui é muito sério. É muito lindo quando você, estudando a palavra de Deus, você vê que uma das coisas, um dos motivos que Deus voltará é para fazer justiça aos santos, é para vindicar seu povo, é para levar seu povo para o céu. Tem um texto, deixa eu ver se eu me lembro dele aqui. Se eu não me engano é Salmos 10. Salmo 9. Salmos capítulo 9, versículo 18, que diz assim, ó: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Eu amo esse verso. Eu amo esse verso. Os santos possuíram o reino. A vitória foi assegurada, porque o ancião de dias ouviu o clamor e o sofrimento dos santos, assim como ouviu a intercessão de Daniel pelo retorno do seu povo à sua terra. Em Apocalipse, Babilônia ela foi julgada por Deus porque estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, por ter rejeitado sua oportunidade de graça. A grande meretriz, ela persegue a mulher e seus descendentes no capítulo 12, mas foi julgada e condenada à destruição nos capítulos 14, 17 e 18. Apocalipse diz lá no capítulo 6, versos 9 e 10, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Deus fará justiça, irmãos. Deus fará justiça. É possível, é bem possível que você esteja vivendo um momento difícil agora, onde parece que as forças do mal estão triunfando em sua vida. É possível que isso esteja acontecendo,
mas não desista, não desanime, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, Ele é o Deus que faz justiça aos santos. Deus é justo, é fiel, é Deus quem julga a causa dos oprimidos. Ele é o nosso advogado. Ele não conhece derrota. O céu se mobiliza para agir mediante a intercessão de um santo. Amém? A oração de um santo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor e os seus ouvidos, eles não estão tapados. Ele está enxergando, Ele está ouvindo, Ele está vendo. Finalmente, irmãos, terminando aqui, a queda de Babilônia, ela é inevitável por causa de sua idolatria. Adoração aos deuses de ouro, de pedra, de madeira, além de sua egolatria, adoração do próprio eu. Por sua iniquidade e opressão, praticada no curso da história, por sua independência do plano de Deus, estabelecendo o seu próprio trono de exaltação, por sua prostituição espiritual, conduzindo a terra também a se prostituir com o vinho servido em seu cálice, por causa do juízo de Deus em favor da intercessão dos santos. Por causa de tudo isso, ela vai cair. Em certo sentido, viver uma vida sem oração, aqui é um resumo, um apanhado do que nós lemos, do que nós estudamos. Em certo sentido, uma vida sem oração, sem dependência de Deus, sem viver a filosofia divina, espiritual, é viver a filosofia de Babilônia, destinada à inevitável queda. Sendo assim, irmãos, eu faço uma convocação aqui, a nós, intercessores, pessoas de oração, a não somente utilizar esses 10 dias de oração, mas ter uma vida de oração por toda a vida. Se mobilizar para atender a intercessão dos santos. Deus vai se mobilizar. A queda de Babilônia, ela significa vitória definitiva para os remidos no sangue do Cordeiro. Mas como diz o grande conflito, página 604, mas Deus ainda tem um povo em Babilônia, e antes de sobrevirem seus juízos, esses fiéis, você e eu, devem o quê? Ser chamados a sair, para que não sejam participantes dos seus pecados e não incorram em suas pragas. Aliás, esses fiéis, eles serão convidados a sair de Babilônia. Nós somos os que iremos fazer o convite, para que eles não se percam. Tem muita gente sincera se perdendo. Só que para que eles não se percam, nós temos que aceitar o chamado de ir até eles, de avisá-los, de orarmos, de sermos dependentes dele, crer na vitória final e definitiva sobre as forças do mal. Esse é um convite que nós temos que aceitar. Temos que aceitar, para buscar os que se encontram em Babilônia. Irmãos, essa é uma mensagem de urgência. De urgência. É uma mensagem que ela não pode ser postergada. Eu e você não podemos falar assim, poxa, é verdade, amanhã eu vou. Não, é hoje, é agora, é urgente. Não podemos rejeitar o chamado de Deus para a nossa vida. Não podemos. Não podemos. Está você disposto a aceitar esse convite? Sim ou não? Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. O inimigo não dorme, gente. Não descansa para nos derrubar. É por isso que nós devemos estar alertas, em estado de alerta também, vigiando, vigilantes, para que a gente não caia. E para que a gente ajude outros que estão caindo a se levantar, a acordar o nosso irmão do lado, falar assim, irmão, vamos lá, vamos se ajudar, vamos trabalhar para o Senhor, vamos avançar, vamos olhar para cima, para o alto, para a frente, vamos vencer, em nome de Jesus.
Tem que estar na igreja, é o batalhão, aqui é o local de se juntar, buscar forças, buscar suprimentos para ir para o campo de batalha. Ser cristão não é vir na igreja. Quando Jesus voltar, Ele não vai perguntar quantas vezes você foi para a igreja. Deixa eu ver aqui, você estava na igreja aquele sábado, você falhou aqui. Não, Ele vai perguntar quantos você estava disposto a salvar. Quanto você estava disposto a salvar. Uma vez eu ouvi um pastor falar, e eu sei que você vai se chocar, mas espero eu terminar a frase. Ele dizia assim, nós somos chamados para ir para o inferno, resgatar aqueles que estão se perdendo. É entrar em Babilônia, tirar esse povo de lá. Tirar esse povo de lá. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Não estou dizendo para você viver no inferno, mas para você arrancar as pessoas que estão lá se perdendo. O inferno é só uma figura de linguagem, né? É o local onde as pessoas estão perdidas. Esse é o chamado de Deus para nós, amém? Vamos cantar e na sequência nós vamos orar, consagrando essa decisão sua e minha. Vamos ficar em pé e cantar mais uma vez a música? Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pra teu louvor, meus tesouros dou por amor. Meu tempo eu te dou, sou um templo para a glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo da glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Irmãos, nossa resposta é simplesmente uma resposta ao tudo de Deus. É o tudo que nós temos que dar. Ele deu tudo para nós. Eu sei que você já fez isso, mas faça esse exercício constantemente. Pense que um Deus desceu do céu e veio aqui por amor, viver toda aquela vida de humilhação, sendo rejeitado pelo seu próprio povo judeu, morrer numa cruz. Isso não é uma historinha fictícia, é uma verdade. Morrer por mim, pecador, que não merece. Se a gente se perder, a gente jogou tudo isso no lixo. A gente rejeitou o sacrifício dele por nós. Não vamos cometer esse erro. Isso é para mim. Isso é para mim, eu tenho que pensar nisso constantemente. Nós temos que fazer esse exercício. Deus, deu tudo dele por nós, por amor. Tudo que nós dermos a ele vai ser pouco, se nós compararmos ao que ele deu por nós, o que ele fez por nós. Vamos orar. Querido Pai, por favor, Senhor, por favor,
Nos dê a sabedoria do alto, Senhor. Nos dê o entendimento do alto, nos dê o Espírito Santo, Pai, para a gente compreender o que o Senhor fez por nós, o que o Senhor está fazendo por nós e o que o Senhor ainda fará por nós. Pai Santo, o céu inteiro, a divindade, ela está trabalhando em nosso favor, para a nossa salvação. A divindade está preocupada com a nossa salvação, e às vezes nós estamos acomodados, Pai. Por favor, Senhor, por favor, desperta teu povo, Pai. Desperta a sonolência espiritual. O inimigo tem colocado diversas barreiras, diversos empecilhos, diversas luzes para nos afastar dos caminhos de Deus, e muitos estão caindo nessas ciladas, nessas armadilhas, Pai. Desperta teu povo, Pai. Por favor, ainda há um grupo orando, ainda há pessoas intercedendo, ainda há pessoas acordando cedo para te buscar, primeiro, colocando primeiro Deus, primeiro o Senhor. Ouve o clamor desse povo, Pai, desse remanescente dentro do remanescente. Pai Santo, essa igreja é para estar lotada, buscando com sede a Tua palavra, a Tua voz, Te ouvir, mas está dormindo, Pai. Por favor, desperta, desperta, Pai. Desperta cada um de nós da letargia espiritual, do sono espiritual, para que possamos colocar azeite em nossas lâmpadas e estar atentos, vigiando, com o Espírito Santo cheio em nossas vidas, Pai. Isso só vai acontecer mediante o esforço, mediante uma vida de oração, mediante uma vida de dependência do Senhor, porque se não formos dependentes do Senhor, estamos dependendo de um sistema falso de adoração chamado Babilônia. Estamos nos iludindo. Pai Santo, salva-nos para o Teu reino, Pai. Não porque estamos merecendo, estamos fazendo alguma coisa para merecer, mas porque o Teu sangue merece, porque o Teu sangue foi derramado, e agora a entrada nos céus, ela está franqueada a todos nós. O acesso está escancarado, só vai se perder quem quiser. Por favor, Pai, eu te peço, eu te oro, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, saiamos daqui com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.